Olá pessoal, estamos de volta com o Café com o Clube, hoje aqui com a presença da Carolina Leitão, da ICT. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente. Eu gentilmente já te chamo de Carol, porque né, a gente acaba criando um vínculo muito gostoso de amizade devido à nossa parceria. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. São quase 5 anos já. 5 anos. É um tempinho. A ICT é uma parceira do clube, né, já de longa data, como a Carol falou, e ela dá um suporte no entendimento do mercado de trabalho, na recolocação, e hoje ela vai trazer um pouquinho pra gente aqui alguns esclarecimentos, né, e contar um pouquinho da história da ICT pra gente. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, estou bem contente de estar aqui, finalmente, aqui. Contar um pouquinho da minha história e junto, contar um pouco do ICT, que é o International Career Transition, né, então, eu tenho 20 anos na área de recursos humanos, sou formada em psicologia, tenho 9 anos já dos Estados Unidos e trabalho na Kimp, que é uma empresa de recrutamento e seleção, então a gente trabalha com Executive Search. Estou na Kimp já tem 6 anos, né? Foi um convite dos sócios onde a gente começou a desenvolver aqui nos Estados Unidos a empresa. E nisso veio uma demanda muito forte de brasileiros começando a querer entender, puxa, você é headhunter? Me conta um pouquinho do mercado, o que eu faço, como é que eu escrevo o meu resumê, como é que eu escrevo o meu LinkedIn, como é que eu me preparo para entrevista. E isso é um serviço que existe aqui nos Estados Unidos. Então, os próprios americanos procuram profissionais para ter esse tipo de atendimento, esse tipo de consultoria ou esse tipo de serviço. Foi quando, então, dentro da Kimp a gente desenvolveu uma área na qual eu sou responsável, que é o ICT, que é o International Career Transition, né? Então, hoje a gente trabalha com os clientes, dando essa assessoria, esse suporte, aporte de informação, enfim, né, planejamento, né, para poder, então, não só vir morar aqui, trazer os filhos para estudar, mas também para poder ter a remuneração né, aqui no país. Então, é para realmente buscar uma oportunidade no território americano. Né? Então, é daí que surgiu o ICT. Então, junto com vocês, né, da The For You, a gente tem uma parceria já de praticamente 5 anos, né, onde a gente atende os clientes, é exatamente isso, né, dando informações de mercado, como se preparar, valida ou não valida diploma, né, eu só traduzo meu currículo ou não, que já a resposta é não, né. Como que eu melhoro meu LinkedIn? Como melhoro meu LinkedIn, não tem um botão mágico que deixa em inglês, né, então tem todas essas informações que são importantes para quem está realmente olhando, né, essa trilha para cá, para os Estados Unidos, né. E Carol, pensando nisso, a gente entende e vivendo aqui, a gente sabe que o mercado de trabalho americano ele tem um approach diferente do mercado de trabalho brasileiro. E pensando nisso, quais são os serviços que hoje a ICT oferece para os clientes que são clientes do The For You Club, clientes do The For You, quais são os serviços que vocês têm para essa recolocação no mercado americano? Legal. Então a gente tem desde serviços mais consultivos, então dentro da consultoria onde a gente aporta informação, desde serviços onde a gente consegue realmente aplicar, então escrever o currículo da pessoa, prepará-la para uma entrevista, preparar o LinkedIn, escrever uma cover letter, até mesmo um serviço onde a gente faz o que a gente chama de reverse recruiting, né, ou um outplacement, né, onde a gente realmente pega na mão da pessoa, né, até ela conseguir conquistar a posição que ela quer, né, então tem essas duas, e esqueci de comentar que é realmente também ensinar como a pessoa busca essas oportunidades, porque assim, diferente um pouco do Brasil, que são mercados mais concentrados, né, aqui tem outras maneiras de se aplicar nas posições, né, então quais são os sites, como é que eu abordo um recrutador, como é que eu me comunico com ele, então tem todo esse pacote, obviamente, cada cliente precisa ter uma necessidade diferente, né? Mas é assim que a gente consegue ajudar a conquistar a posição que ele deseja, né? A gente sabe que, assim, quando a pessoa está deixando o seu país de origem, né, e está vindo para um novo país, fazer, né, construir uma nova vida, uma nova família, é um novo recomeço. Então, eles já chegam pra gente cheios de medo, né? Então, qual que é a estratégia, né, para abordar e tentar fazer com que ele perca um pouco esse medo para dar o primeiro passo nesse sentido de recolocação? É um bom ponto, porque é uma pergunta frequente que a gente recebe por e-mail, assim, que momento que eu começo? A partir do momento que tomou a decisão de vir, você já começa a planejar tudo,
né? Desde a questão financeira, onde eu compro a minha casa, onde meus filhos vão estudar, se minha esposa vai ou não trabalhar, enfim. Então, a partir do momento que você começou, tomou essa decisão, você já pode começar a se planejar, né? No sentido de olhar o mercado, ver o quanto o mercado paga, né? Se precisa fazer, de novo, né, a validação ou não do diploma da área que você atua. Então, desde o início, já começa, né, a fazer esse planejamento. Não aconselho aplicar nas vagas, né? Porque muita gente pensa que olhar o mercado é quando você começa a aplicar na vaga. Para quem está mudando de país, para quem está fazendo essa transição, é desde o início que tomou a decisão. Até porque eles vão pedir também, né, autorização de trabalho e tudo mais. Exatamente. Então, a aplicação é a partir do momento que tem autorização. Caso contrário, não recomendo. Tem uns steps antes para... Vários. Né? Começar essa construção. E pensando nisso, um dos steps que a gente sempre, aqui no clube a gente bate, é a questão da língua, né? A língua, ela pode ser um impedimento ou não. Como que você, trabalhando na frente dessa recolocação de brasileiros no mercado de trabalho americano, como que você vê essa questão da língua? Falar ou não o inglês? Isso é mito? Que o inglês, ele abre portas? Como que você vê essa questão? Tá. Esse é um ponto bastante recorrente de pergunta, né? Então, assim, por onde eu preciso ou não preciso? Mas meu amigo tá lá, já tá trabalhando. Eu tenho mais chance ou não? Eu tenho mais chance ou não? Eu acho que, assim, um ponto importante falar um português é um diferencial como um outro idioma, né? Você tá vindo pra cá, realmente o idioma, o inglês, ele é importante, né? Então, assim, você precisa, sim, aprender o inglês. Você não precisa estar fluentemente para poder conseguir ou conquistar alguma posição, né? Então, tem algumas empresas, a gente está na Flórida, existem várias empresas de brasileiras no qual você consegue atuar sem ter o inglês. Então, não é uma coisa impossível, mas é algo mais difícil. É óbvio que quanto mais você tem fluência no idioma, melhores as posições que você vai alcançar. Então, esse é um ponto importante para pensar, né? Principalmente quando a gente fala de posições corporativas, né? De posições com salários mais altos, realmente a questão do idioma faz a diferença. Já vi muita gente chegar, e é muito legal de ver, olha, meu inglês não é bom, mas quem vai avaliar o seu idioma para a posição é o recrutador, né? Então, já vi pessoas de TI chegando com um inglês não tão bom, e que hoje eu tô começando, a pessoa mal fala português comigo, assim, sabe? Então é legal de ver, porque dentro do dia a dia vai crescer, né? Vai aprender, você tá aqui, você vai respirar o idioma, né? Então é um ponto, sim, importante, né? Então o português, ele é um diferencial, mas o inglês também. Mas você percebe que existem, de fato, vagas melhores para quem já chega jogando? Para quem já chega jogando. Vagas bem melhores. Então, assim, clientes que às vezes vêm com uma expectativa baixa, puxa, eu vou pegar uma posição mais... porque eu tô chegando, e ele tá inseguro, porque tá num novo país. Claro. E quando ele entra no mercado, ele acaba entrando com uma posição, às vezes, maior, ou um salário melhor do que ele esperava, porque ele já chega jogando, ele já tem o idioma ali como diferencial. Então a gente pode pensar que dentre esses passos que você mencionou anteriormente, pensar na casa, pensar na escola dos filhos, pensar em estudar inglês também é um bom começo. É um bom começo. Eu dou muito de dica para os clientes, assim, aqui nos Estados Unidos tem vários sites educacionais, né, onde você consegue fazer vários cursos de diferentes áreas, no qual você, tendo ou não a certificação, porque às vezes você tem que pagar para ter o diploma que você concluiu. Sim. São cursos que você já pode ir fazendo para você ter o vocabulário, para você já entender como é que funcionam os processos, exato, a nomenclatura às vezes de formulários, já ter licenças, porque algumas posições pedem-se, né, as licenças aqui do país. Estaduais também, né? Estaduais, então, até porque são 50 estados, então, né, então isso tudo já é parte do planejamento. Né? Você já vai se preparando para isso. Então, por mais que eu não tenha a certificação ali, não paguei o diploma, enfim, mas você já está ali aprendendo sobre a sua área de atuação, como funciona aqui, enfim, para poder já chegar jogando. Carol, e falando assim de áreas, né, de atuação, existe uma área mais visada, existe uma queridinha do momento, até para aquela pessoa que acha que assim, eu não
minha área de atuação não tem importância. Vamos pensar assim, um professor. Será que eu vou ter espaço lá no mercado de trabalho? Bom, assim, hoje tem as queridinhas, né? O pessoal sempre fala, pessoal de TI, área de saúde, né? Mas todas as áreas têm oportunidade, né? Se não me engano, o mercado no mês de setembro fechou com 4,1 ou 4,3% de desemprego. Ou seja, tem várias áreas ainda assim buscando profissionais, né? Então, por exemplo, a área de microbiologia, tem uma cliente de vocês, né, que chegou já jogando e já está trabalhando, né? Professores também podem atuar, tem vários segmentos, né? As escolas públicas, charters ou privadas têm posições. De novo, se você tem os 2 idiomas, você pode atuar aí dando aula de português. Destacando, né? Já sai destacando. A gente tem aqui no estado da Flórida o programa ISOL, que é um programa de English Learners, né, de aprendizes de inglês, que vai atingir especificamente esses imigrantes que chegam com seus filhos falando português, e que as escolas precisam de profissionais que falem português para se comunicarem com essas crianças de idade de elementary school. Exatamente. Então, existem várias áreas que você consegue encaixar. Alguns clientes, às vezes, mudam, né? Já tive clientes que trabalharam na área financeira, chegou aqui e falou, olha, eu quero ser enfermeiro. Ok, vamos lá, né? Essa é uma baita transição. Essa tem. Então, assim, ela realmente, vamos transicionar. Então, ter a certificação, tem um investimento aí, obviamente, de tempo e financeiro, mas você consegue transicionar, porque o que é rico do mercado americano é que ele, diferente um pouco do Brasil, que a gente se forma e abraça o diploma e fica abraçado com ele pro resto da vida. Então, pro resto da vida você é professor, engenheiro, enfermeiro, enfim, aqui você pode transicionar. Aqui você tem mais flexibilidade, porque muitas vezes você não precisa fazer a outra faculdade, mas ter uma certificação, ter uma licença, te consegue, né, faz com que você migre para outras áreas, né? Então, mas voltando à primeira pergunta, é isso. Então, assim, tem várias áreas nas quais as pessoas precisam atuar. Obviamente, dependendo do estado, vai ter mais ou vai ter menos, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na Flórida, um gerente de projeto especializado na área de construção tem muita oportunidade, né? Porque é um estado que está em crescimento, né? Então, ele não vai atuar assim, por exemplo, em outro estado, né? Como, por exemplo, Massachusetts, né? Então, lá, por exemplo, tem muita posição na área de TI, né? De pesquisa, né? Porque é um estado com outro foco, por conta das universidades e tudo mais. Então, tem áreas para todo mundo, tem posições para todo mundo. Carol, e uma questão que você mencionou agora, que eu acho que é muito importante quando a gente começa a vivenciar um pouco do mercado de trabalho americano, a gente começa a perceber que os recrutadores e as empresas americanas, elas têm um foco não só nesse abraço do seu diploma, mas também nas suas habilidades, né, nas suas soft skills. Aquilo que você traz como bagagem e que pode ser um princípio de transição de carreira. Não vamos falar de TI pulando para enfermagem, mas daqui a pouco algo um pouco mais sutil ou mais próximo daquilo que você fazia no Brasil e que não necessariamente você vai estar atuando agarrado no seu diploma. Exato. Né? O que você vê como uma especialista dessa habilidade que o mercado americano tem de observar as habilidades, as soft skills dos brasileiros? Tem até um conceito do RH que chama chá, né? A gente está tomando café, mas vou falar do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, assim, as atitudes, né, ou as habilidades que você tem são diferenciais, porque o conhecimento técnico você aprende, né? Mas o quanto você aplica isso no seu dia a dia, então é um diferencial. A gente vem de uma cultura onde a gente faz de tudo, porque a gente tem pouco recurso, né? Então aqui, essa atitude que a gente tem, essa habilidade, né? Essa proatividade, liderança, não, vamos resolver esse problema. O brasileiro ele é um profissional diferenciado. Ele é um profissional diferenciado. Então isso é algo que é importante o brasileiro apresentar, obviamente, com uma estratégia dentro de uma entrevista, que isso brilha os olhos realmente dos recrutadores. Então, assim, ter o conhecimento, assim, ter o que a gente chama de soft skills, é um diferencial dentro de um processo seletivo e, obviamente, quando você estiver atuando, é mais diferencial ainda, que vai fazer com que você cresça mais rápido, né, dentro do mercado. Perfeito. Carol, e falando do aspecto salarial, né? Às vezes eles
começam a buscar as vagas assim, já vão direto por aquele que tem um salário muito mais atrativo, né? Que outros, como que eles podem fazer para se preparar e entender essas questões salariais e benefícios? Bom, do salário é interessante pensar que, assim, muita gente fala assim, eu quero ser um gerente, né? E aí, como gerente, já fantasia que vai ter um salário, sei lá, vou chutar aqui de 80 mil, 90 mil, 100 mil ano, né? Dependendo do estado e tudo mais. Porque também tem esse ponto, dependendo do estado, pode ser a mesma empresa, a mesma posição, vai ter salarial é diferente. O salário mínimo, ele é diferente nos 50 estados, né? O que tem que entender é assim, qual a responsabilidade que você vai ter da posição, independente da nomenclatura, porque a nomenclatura também pode variar, né? Dependendo do segmento, por exemplo, às vezes um assistente de vice-presidente, que geralmente tem essa nomenclatura em bancos, é um diretor, né? Então tem que entender e analisar, faz parte do planejamento, a outra dica, né? O quanto você consegue atender de responsabilidade que a vaga pede, né, que está ali no job description, para você ter aquela faixa salarial. Né? Então esse é um ponto importante para poder entender, puxa, eu quero ganhar 200 mil, mas você consegue atender o que aquela vaga pede de responsabilidade? Né? Então esse é um ponto. Com relação aos benefícios, a gente não tem um padrão como no Brasil, porque a legislação no Brasil, ela exige alguns pontos. Aqui não, ela muda muito, né? Tem os básicos, que é a ciência médica, a ciência odontológica, oftalmo, né? É bom fazer um parêntese para isso daí, né? Porque eles separam aqui, né? Lá no Brasil, o seguro saúde, ele inclui tudo. Todas as especialidades, né? E aqui eles separam. Eles separam, né? E aí, então assim, não tem uma regra, por exemplo, para férias. Né? Então tem lugares que dá 1 semana após 1 ano, tem lugares que são 2 semanas, tem lugares que chamam de PTO. Por tempo, né? De casa. Então tem empresa que eu tô acompanhando uma cliente que ele dá assistência médica PET. Né? Olha, legal essa. Gosto. Né? Então imagina, olha, tá vendo? É um diferencial. Tem lugares que tem uma academia, então não tem um padrão. Então o que é interessante quando se fala de salário, para quem já está aqui, já participando de processo, é um dos primeiros pontos que se conversa no processo seletivo. Né? Se você não está alinhado com a posição, né, ou com o salário, não dá continuidade. Então é algo que já... Então a pessoa, né, respondendo a sua pergunta de dica, entenda então, comece a olhar as vagas, o que elas pedem, se você atende, para poder estar ali naquela faixa salarial. Né? E pensando, obviamente, qual o estado que você vai estar se aplicando, porque isso também tem variação. Aí volta de novo no assunto do planejamento, que está tudo interligado, né? Então a questão do estado onde você vai morar, da casa onde você vai, do local onde você vai estruturar a tua casa, ele vai alugar, o custo de vida, então, né? A questão das escolas, está tudo interligado. Impostos, né? Então, que também muda de acordo com o estado. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Então, puxa, minha carreira tem que estar no planejamento? Tem que estar no planejamento. Tem que realmente pensar e se preparar para vir para cá. Porque muitas vezes o nosso cliente ele pode ir somente pelos números, né? O valor que eu vou receber anual, digamos, 90 mil no estado X, mas lá o custo de vida dele com 2 crianças vai ser muito mais elevado do que num outro onde ele vai receber talvez 10 mil a menos. Enfim, é toda uma matemática muito importante para esse planejamento que a gente insiste, que nós, o D4U Club, a gente sempre tem essa atenção com os nossos clientes e a gente poder oferecer todos os braços possíveis, exatamente, né? Pacote completo. Para poder auxiliar eles nesse planejamento, que é um planejamento migratório. Com certeza. Carol, então chegou o dia da entrevista, né? Você já deu todo aquele suporte, preparou esse candidato, né, ou candidata para a entrevista. Tem alguma dica, tem diferença de como que é o comportamento, né, a preparação, a apresentação para uma entrevista, como era no Brasil e como é aqui? Tem, muita diferença, né? Tanto é que tem gente que fala, mas é só uma conversa, é só uma entrevista, mas tem diferença. E esse é um outro ponto que quando a gente fala de mudar, né, de país, é entender a cultura. Né? Então, as principais diferenças são a entrevista aqui, ela é muito objetiva, né? Então ela é no máximo 40 minutos, 30, 40 minutos. O americano, né? Ele é muito objetivo, muito, né? Sim, não. Mas você sabe que eu gosto, porque assim, a gente fala muito que o americano é curto e grosso, né? Eles consideram short and sweet.
né? Porque eles estão sendo educados de fazer com que você não perca tempo. Verdade. Né? Então, então, esse é o principal diferencial dentro de uma entrevista, né? Então, no Brasil, a gente tem o hábito de contextualizar, né, criar uma empatia com o recrutador, né? A gente fala que a boa entrevista é aquela entrevista de 2 horas, 1h30 ali conversando e tal. Aqui não. A pessoa já tá suando ali. Né, é uma conversa, você fala de tudo, você conta toda a sua história. Não, aqui é super objetivo, né? Onde o recrutador quer entender se você é um profissional para aquela vaga ou não. Né? Então ele vai te entrevistar, ele vai muito preparado para a vaga, e você também tem que ir. Ele vai te entrevistar exatamente de acordo com o job description. Então ele vai checar se você tem aquela responsabilidade. Então eu gosto muito de fazer a mesma pergunta quando eu começo uma entrevista. Então eu falo assim, me conta de você. O brasileiro, ele fala assim, você quer que eu te conte um lado pessoal ou profissional, né? O americano, ele já vai direto ao ponto, ele nem te pergunta, ele já vai direto ao ponto, ele vai, e é o que o recrutador espera do candidato. Então, olha, eu tenho 15 anos de experiência, atuo nessa área, já tive tais resultados, já trabalhei em X indústrias diferentes, trabalho globalmente, atendo a Índia, atendo a China, né, atendo o México, enfim. Então, você já vai se apresentando profissionalmente, focado. E a entrevista, a conversa é bem focada nisso, né? No final, ele te abre para perguntas, né? Já nessa primeira conversa, se fala assim de salário, se fala assim de benefícios, e pronto. E o recrutador já vai te falar, olha, gostei, não gostei, próxima etapa, e segue. No Brasil sempre tem, então, né? Então, tem essa principal diferença. Uma dica que a gente dá é seguir uma metodologia que existe, todas as empresas aplicam aqui, que é a STAR, né? Que é STAR, né? Então, você ir para uma entrevista sabendo a situação, sabendo a tarefa, ação e o resultado que você deu dentro do ambiente que você trabalhou, do projeto, enfim. Então, essa dica é de ouro, né? Né? Então, a gente sempre dá essa dica para que a pessoa vá preparada, né? Porque é aquele tempo, é aquele 30, 40 minutos para se apresentar e seguir a vida. Né? E vender o seu peixe ali, né? Vender seu peixe. Falar das suas habilidades. Existe algum tipo de preconceito, assim, não sei, talvez de idade, para se recolocar ou não? Boa pergunta. Não tem preconceito. A idade não se pode perguntar. Porque às vezes no Brasil a gente pega assim, o currículo tem a foto da pessoa, sou casado, tenho tantos filhos, tenho tantos anos. Essa informação é relevante em que momento ali? Seria num momento talvez de pensar nos benefícios a oferecer ou não? Isso seria um preconceito aqui? Fê, é um bom ponto. Não se coloca essas informações nem em currículo, nem em LinkedIn, não se fala em entrevista. O recrutador não pode perguntar nada ligado à sua questão pessoal. Então, ele não precisa perguntar se você é casada, se você tem filhos, nada. Ele não quer saber, ele quer saber você profissionalmente vai entregar o que eles precisam ou não, né? Que de fato é o que importa, né? Exato. Né? Ou short and sweet, né? Que a gente estava falando, né? E aí, me ajuda a confirmar essa informação. Eles não vão fazer absolutamente nada de perguntas pessoais, mas quando for fazer a aplicação para vaga, eles vão checar o teu background. Eles vão ir atrás de se você é um bom cidadão, se você respeita as leis, se você está de acordo com, né, o pagamento dos seus taxas, se teve alguma infração de lei, mas isso tudo eles depois que você já passa dessa primeira parte, é isso? Geralmente o background check ele é feito quando você é aprovado, né? Quando você está aprovado, os RHs fazem, eles te avisam que vão fazer esse processo, né? Para realmente checar. Tanto é que algumas cartas propostas, mesmo que você assine, vai ter uma informação, olha, vai validar após, né, esse aceite após a checagem dessas informações. Isso sim, pode acontecer em grande parte das posições, né? Mas a questão de idade não se coloca. Então, uma dica com relação ao resumê é isso, as informações não precisam estar lá, nem às vezes o endereço. Você coloca lá a cidade onde você mora, o zip code, né? Seu nome, a sua área, os contatos, e-mail, telefone, o link do LinkedIn, importante, né, facilita a vida do recrutador, e ali o que você já teve de histórico profissional. Então, com relação a isso,
Não. Bom falar do resumê, porque a gente sabe que, trabalhando, né, na DeFor You, a gente sabe que o currículo para um perfil imigratório, ele é muito mais extenso, né? Claro que ali a gente está trabalhando um currículo para uma pessoa, para um oficial que não sabe nada daquele aplicante. Então, quanto mais mastigadinho, uma maior quantidade de informações a gente puder trazer para que aquele oficial não tenha dúvidas em relação sobre aquele aplicante, melhor. E aí, eu peguei aquele currículo de 40 páginas e quero ir para o mercado de trabalho. Isso. Posso, Carol? Não, pelo amor de Deus. Eu falo isso para todos os clientes que vêm, né, que tem um formulário que eles preenchem e eles colocam exatamente isso. Falam, não, já estou usando esse currículo. Não, né, realmente, esse currículo é ali para o pleito migratório, ele tem um objetivo, eu brinco que tem um objetivo tanto para o processo, né, e para você guardar, para mostrar para sua família todo o histórico que você teve, né, durante a vida, mas... Não, aqui o objetivo do resumê, já, né, o próprio nome diz, é no máximo 2 páginas, né? Então é onde você realmente é objetivo e você põe lupa, né? Você coloca as informações que são importantes para uma próxima posição que você alcançar. Puxa, mas eu lá em 2010 eu trabalhei na loja, legal, mas agora você quer atuar numa área de TI, faz diferença ter essa informação? Ela não precisa estar ali, né? Não vai fazer diferença. Então, realmente, é o que eu falo para os clientes, colocar lupa, né, destacar realmente o que você já fez para a próxima posição que você quer alcançar. Resultados, sempre colocar resultado, número, né, isso a gente consegue, algo que consiga mensurar, né, porque é isso, a gente está no mercado americano que o número faz diferença, número, então, né, ou projetos que participou, número de sistemas que você tem conhecimento, licenças que você já tenha. Todas essas informações são importantes ali para o resumê, não para o currículo de play. Carol, vamos falar um pouquinho mais desse assunto do resumê, porque assim, tem muita informação ali e a gente precisa saber o que de fato precisa estar ali ou não. Eu coloquei ali no meu currículo que eu tenho um bacharel em administração, né? Eu preciso provar isso ou não? Bom, existem algumas áreas que você precisa validar o diploma ou não, né? A questão de você vir com a informação de que você tem um bacharel, ok, check. Como, né, o americano está acostumado com essa questão dos imigrantes virem para cá, então tem a sua validade, né? Eles acreditam, você não precisa provar para eles. Não precisa provar, mas assim, é óbvio que, puxa, eu vou falar que eu tenho, sei lá, faculdade de, sei lá, tô aqui pensando um exemplo, né, de enfermagem, eu quero validar aqui meu diploma. Não, você precisa, aí tem todo um processo, mas geralmente posições corporativas você não precisa apresentar, né? Mas o que é importante colocar no resumê, de novo, se você coloca ali as licenças daqui, informações locais, aí sim você precisa apresentar. Carol, e se eu pudesse, assim, te pedir uma dica, né, para os nossos espectadores aqui, né, na questão de tirar esse medo da recolocação e tudo mais, qual que seria a sua dica de ouro? Entre em contato com o clube. Gostei dessa. Né? Entre em contato para a gente poder se conectar, para poder dar toda essa assessoria, todo esse suporte, aproveitar que tem isso, né, dentro aqui, né, do DeFor You, para poder, então, ajudar nesse planejamento. Desmistificar aí também, né? Também, exato. Porque, assim, é difícil, não existe receita de bolo, né? Não tem prática de prateleira que você fala, se você fizer isso, vai funcionar. Para cada caso é um caso. Cada pessoa está num momento profissional, tem uma história profissional, tem uma área, quer ir para um estado, quer atuar numa indústria. Isso é muito importante, né, Carol? Porque vocês oferecem esse serviço personalizado, né? Vocês pensam na caminhada individual de cada um que chega para vocês. Então, acho que realmente essa dica de entrar em contato conosco ela é muito válida, porque você vai poder conversar com aquela pessoa, com aquele indivíduo, entender o momento dele, até porque você, assim como nós, também é imigrante e já calçou esse sapato de se recolocar no mercado americano. Então, para quem quiser conversar com a Carol e entender um pouco mais de como funciona esse mercado de trabalho americano, entre em contato com club@d4uusa.com. Fernanda e eu vamos ter o maior prazer em te colocar em contato com a Carol para que você seja muito bem sucedido aqui nos Estados Unidos. Isso aí, obrigada, Carol, por esse papo de hoje enriquecedor. Maravilhoso. Obrigada. Mais uma vez, espero aí o pessoal poder, né, ajudar o máximo que puder ajudar para o pessoal conquistar o que tanto quer, que é ganhar em dólar. É isso aí, vamos juntos. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau.